Boa noite, vamos ficar de pé. Antes de qualquer coisa, eu queria dar um aviso, principalmente aos nossos visitantes. Nós temos salinhas, certo? Quantos aqui trouxeram suas crianças? Levanta o braço. Pronto, quero avisar vocês que nós temos salinha. Essa salinha acontece aqui na próxima rua aqui atrás. Então você segue aqui saindo da igreja à direita, na primeira entradinha direita, número 607, tá bom? Então se você quiser deixar a sua criança lá, nós temos pessoas altamente capacitadas, servindo ao Senhor, e essas crianças vão estar assistidas lá, tá bom? Boa noite novamente. Eita, quem foi que comeu hoje? Dá um brado de vitória aí quem comeu hoje. Então, umas 5 pessoas comeram hoje. Mas eu quero dizer que sejam muito bem-vindos ao culto da família do mês de setembro. Nossa igreja é uma igreja que ama a família. E é por isso que nós temos um culto especialmente para celebrar o Senhor pelas nossas famílias. Que você se sinta à vontade para adorar o Senhor juntamente conosco, amém? E aí eu quero perguntar, quem aqui é grato hoje? Quem se sente assim, nossa, eu tenho muita gratidão. Nós temos que aprender a celebrar pelas pequenas coisas que nós temos no nosso dia. E eu sempre peço ao Senhor direção sobre como começar, e eu vou falar só esse detalhe para vocês que veio ao meu coração de algo muito simples. Eu estava lá na faculdade do curso de psicologia e a palestrante estava falando a respeito dos moradores de rua. E aí ela estava falando, você sabe o que mais um morador de rua quer? E aí a gente pensa, comida, né? Ela disse, não, um banho. Então você tomou banho hoje? Dá glória a Deus aí, porque você tem água para tomar banho, tem um chuveiro. Pode ser aquele pingue fraco, mas ele está pingando na sua casa, amém? Nós temos que celebrar o Senhor pelas pequenas coisas, que pra gente são pequenas coisas. Mas para quem não tem água, quem não tem casa, quem não tem uma família e não tem um chuveiro, é bênção de Deus tomar um banho. E claro, tomamos banho fisicamente, mas eu convido a você para se banhar no Rio de Deus essa noite, amém? Aleluia. Vamos ler o Salmo 18. Essa semana eu tive um momento que eu estava angustiada. E a palavra que saltou no meu coração foi, com o meu Deus eu salto muralhas. Eu disse, eu li isso na Bíblia, eu fui procurar, é o Salmo 18. Então talvez, e aí você vai se sentir angustiado algumas vezes na vida, que ninguém sorri 24 horas por dia. Então tem momentos que a nossa alma se angustia. E a gente corre para onde? Corre para a palavra. E a gente fala para a nossa alma, quiser botar aqui o Salmo 18, viu, irmão? Amém? Vocês vão ler junto comigo. Nós vamos ler até o 38, se eu não me engano, tá bom? Vamos lá. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Igual comigo, tá bom? Vamos lá, de novo. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou.
deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolviam. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-se do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus posso saltar. Aleluia. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torno perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da coça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Aleluia! Dá glória a Deus, irmão. Aí você acha que eu continuei angustiada depois de ler tudo isso? Depois eu estava saltando muralhas no meu quarto. Então eu convido você a saltar as muralhas. Em nome da sua família, em nome da sua casa, amém? Pai, nós bendizemos o teu nome. Nós dizemos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Dizemos a ti que tu és a razão de nos reunirmos como igreja. Porque entendemos, Senhor, que somos sua noiva. Pai, nessa noite eu clamo para que venhamos saltar muralhas contigo, para que venham ser quebradas todas as cadeias, para que o nosso coração se renda a ti verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que ao fiel tu te revelas fiel, a tua palavra não mente, ela não volta vazia. Por isso tomamos posse dessa palavra, bendizemos o teu nome, seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém? Aleluia.
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ele é leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, um ator em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, um ator em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Sou grato
por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo foi me dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tesouro maior deste mundo foi me dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Essa canção só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou
é sobre todos é o seu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és. Eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o seu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, nós te exaltamos, ó Senhor. Seja
exaltado, Senhor. Nós te engrandecemos aqui neste lugar. Vocês estão bem? Amém? Obrigado por você estar aqui. Hoje, culto da família. Eu sou o pastor Astro e quero compartilhar uma palavra com você hoje. Tenho aqui um sermão de 20 páginas. É porque minha mãe disse pra gente... Minha mãe dizia que a gente tinha que comer bem, né? Então eu tenho essa mania, eu vou preparar uma comida para a igreja e eu quero botar 3 colherzinhas de maisena, mas quando eu começo a mexer, aí vem um turbilhão de coisa para alimentar a igreja. Então, prepara teu espírito, amém? E fica faminto com as coisas de Deus. Porque se não for, esse tempo aqui que você vai ficar é muito chato. A pior coisa que tem é a gente comer sem vontade, não é não? Você já tentou comer sem vontade? É ruim demais. É ruim demais. É a mesma coisa com relação às coisas de Deus. Quero ler com você Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Esse texto é muito conhecido, amém? Muito conhecido. Quero ler com você juntinho. Abriu sua Bíblia? Podemos ler? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apareceu aqui, foi? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Amém. Então, se você prestou atenção, esse texto está dizendo que Jesus foi deixado de fora da casa. Esse livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E ele começa com essa seguinte informação. Já tem o seu coração, sua atenção? Amém? Olha para cá. Apocalipse capítulo 1 começa assim o livro. Revelação de Jesus Cristo. Irmãos, não precisa colocar aqui não, ok? Obrigado. Deixa aí, só se eu te pedir, aí você bota. Apocalipse capítulo 1 começa assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as, a notificou pelo seu anjo ao meu servo João. Então, só escuta isso aqui que nós estamos dizendo. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus, que Deus lhe deu, e ele enviou ao seu anjo para notificar as coisas que brevemente devem acontecer. Tranquilo? Então, é uma revelação que Deus deu a Jesus para Jesus entregar a sua igreja, e ele enviou um anjo para comunicar essa revelação a João, o apóstolo João. O apóstolo João estava na ilha de Pátimos por causa da pregação da palavra e do testemunho de Jesus. Aconteceu uma coisa interessante essa semana, porque eu recebi a notícia que a minha pregação derrubou uma rádio online. Eu achei muito legal. Achei legal. Tem um irmão que tem uma rádio online, ele posta minhas pregações e derrubaram minhas pregações. A rádio, não foi nem minhas pregações. Então, provavelmente, eu estou envolvido nesse negócio de ter a rádio do homem caído. E por que caiu? Por causa daquilo que nós estamos pregando. Aquilo que nós estamos pregando não é a mensagem que o mundo quer que pregue, não é a mensagem que o mundo quer ouvir.
E curiosamente, alguns crentes não estão entendendo e também eles não querem ouvir. João estava na ilha de Patmos por causa da sua pregação e por causa do seu testemunho de Jesus. A sociedade estava dizendo, nós não queremos esse homem. Nós não queremos o que ele está dizendo. Isso é agressivo. Joga ele com as feras. Então lançaram um homem com as feras. Quando ele chega na ilha de Patmos, o próprio Jesus vai lá revelar as coisas para ele. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso. Eu gosto disso, porque o homem que a sociedade não queria ouvir a sua pregação, o próprio Jesus foi lá entregar as últimas revelações que o seu pai tinha lhe dado. Amém? Eu gosto da pregação de... como é o nome do homem, meu pai? É o nosso primeiro mártir, Estevão. Estevão, capítulo 7 de Atos, pregou uma mensagem tão inspirada por Deus, tão poderosa, mas diz que ao final da sua mensagem, os seus ouvintes rangiam os dentes. Amém, queridos? Se a pregação do Evangelho não está levando as pessoas a rangerem os dentes, então ainda não está bom. As pessoas estavam rangendo os dentes de raiva daquele pregador. E por quê? Porque aquele pregador estava jogando sal na ferida. Aquele pregador estava ferindo com a espada da boca de Deus. Qual deveria ser a resposta dos ouvintes? Eu sou pecador. Preciso quebrantar a minha soberba, me humilhar diante do meu Deus, porque as minhas obras não são agradáveis perante Ele. Essa deveria ser a postura. Mas ao invés disso, o coração se revoltou contra Deus e contra a sua palavra e rangia os dentes. Como eles não tinham uma ilha para mandar Estevão, eles disseram, vamos acabar com ele agora mesmo. Pegaram em pedras. Porque nós não suportamos viver com alguém gritando aos nossos ouvidos o que nós não queremos ouvir. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens buscariam pregadores para si, pregadores que lhes diziam o que eles queriam ouvir, porque haveria como que comichão nos ouvidos, rejeitando a palavra genuína do Cordeiro de Deus, Jesus. Nós estamos vivendo nesse tempo. Então começaram a arremessar pedras no Estevão, porque estavam rangendo os dentes de raiva. Mas enquanto Estevão estava sendo ferido com as pedras, ele ergueu os olhos aos céus e teve a última revelação da sua vida. E ele viu que os céus se abriram e ao lado do Pai estava Jesus em pé. A expressão da Bíblia Sagrada diz que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele se assentou à direita de Deus. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado por causa do testemunho de Jesus, Jesus estava de pé, não sentado. Imagine você o orgulho que Jesus tinha daquele pregador, daquele ministro, que não estava interessado em dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas estava comprometido com a mensagem do Cordeiro, a mensagem que fere, a mensagem que corta, a mensagem que confronta, a mensagem que diz pecador. Arrependa-se. Nesse livro de Apocalipse, capítulo 3, esse Jesus, ele mesmo, estava entregando a revelação a João, dizendo, escreve o que eu vou te dizer. Escreve as coisas que agora são, e as que depois dessa hão de ser. Escreve, porque breve está o cumprimento dessas palavras. E então Jesus mandou uma carta para 7 igrejas da Ásia Menor. E por que 7 igrejas? Você sabe que o número 7 é um número muito significativo na Bíblia. Então era como se Deus estivesse mandando carta para todas as suas igrejas. Mas ele enviou a 7, e nessas 7 representando todas. Então o fato é que Jesus enviou 7 cartas. Na última carta,
No final, as últimas palavras que Jesus falou foi: eu estou do lado de fora da casa de vocês. Vocês me puseram para fora. E eu estou batendo por fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Essas são as últimas palavras. Aí ele termina dizendo, depois dessas palavras, ele diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Aí ele diz a sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa sentença, ela é a mesma sentença para todas as 7 igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ele disse, isso é Jesus falando. João só estava escrevendo o que Jesus disse para escrever. João não inventou e não criou, não enfeitou. Ele apenas reproduziu a fala que Jesus disse. A última igreja, ele disse: eu estou do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Se vocês, ao que vencer, ele disse: você vai se assentar comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono junto com o meu Pai. Então ele encerra a carta, a última carta, trazendo uma promessa, trazendo uma advertência e trazendo um fato: eu estou do lado de fora, vocês me puseram para fora. Amém aqui? Quem tem ouvidos, ouça. O que significa dizer é que nós precisamos desenvolver ouvido espiritual para ouvir, porque nem todos têm ouvido espiritual para ouvir. Não são todos que ouvem. Eles ouvem com o ouvido natural, mas não com o espírito. Aquilo não desce para o coração, aquilo não gera mudança e nem gera transformação. Eles não têm ouvido espiritual. Então Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tranquilo? Então observe que ele falou que estava fora da casa. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro de Apocalipse, na verdade eu entendo que foi o Senhor que chamou a minha atenção para esse fato. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2, você vai ver que está escrito assim: carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna. Está escrito assim os títulos? Sim ou não? Carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia e carta à igreja em Laodiceia. São 7 cartas, a última carta foi enviada à igreja de Laodiceia. Mais uma vez o Senhor me chamou a atenção dizendo: escuta, a carta não foi endereçada à igreja. A carta foi endereçada ao anjo da igreja. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu estou falando com o anjo da igreja. Quando você começa a ler capítulo 2, diz: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então o Senhor chamou a atenção para o fato de que a carta foi enviada ao pastor. Anjo aqui é mensageiro. Anjo aqui não é um anjo celestial que sai voando. É o anjo da igreja. É o mensageiro da igreja. Se fosse anjo, o Senhor não precisava mandar uma carta. O anjo já estava lá no trono. Manda uma carta para o anjo, mas o anjo já está aqui, fala com ele. Você concorda que não faz sentido? Um anjo mandando carta para outro anjo. Porque Deus deu a revelação a Jesus. Jesus chamou o anjo e disse: comunica a João tudo o que eu vou te dizer. E João escreveu aos anjos das 7 igrejas.
Os anjos dessas 7 igrejas eram os 7 pastores daquelas benditas igrejas. Então o Senhor chamou a atenção dizendo, preste atenção, que a carta não foi enviada, endereçada à igreja, mas ao pastor daquela igreja. O que Deus falou com a igreja foi, quem tem ouvidos, ouça. Essa foi a parte que o Senhor falou direto com a igreja. Isso é comum nas 7 cartas. Ao anjo da igreja escreve tal coisa. E no final dizia, quem tem ouvidos, ou seja, vocês ouvintes, precisam ter ouvido espiritual. Porque do contrário, as exortações de Deus cairão nos seus ouvidos, mas jamais descerá ao seu coração. Porque não há ouvido espiritual para entender que Deus está falando, que Deus está dizendo. Se nós não tivermos ouvido espiritual, um jumento relinchando e um pregador pregando é a mesma coisa. Não faz diferença. Então o Senhor chamou a atenção disso aqui, ok? Ele estava falando com quem? Com o pastor da igreja. O que é que me chama a atenção aqui? É que nós acreditamos que cada homem que tem uma mulher e filhos, ele é pastor daquele povo. Nós acreditamos nisso e pregamos isso. Que os homens, os pais, os maridos, são pastores das suas casas. O que é que Deus quer? Um pastor em cada casa. Eu posso ter um homem de Deus naquela casa? Eu tenho um homem de Deus naquela casa? Se eu falar, ele me ouvirá. A principal característica de um homem é que ele carrega a palavra de Deus. Quando Deus criou Adão, o Senhor lhe deu uma palavra. E disse, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores, menos essa. O Senhor lhe deu uma palavra. O Senhor não entregou a palavra para Eva. Entregou a palavra para Adão. Quando Adão desobedeceu, comendo da árvore que o Senhor disse para não comer. Na verdade, Eva comeu primeiro e ofereceu a ele. E ele comeu. Quando Deus veio julgar, ele julgou ao homem, não a Eva. A Eva, para você ter ideia, o Senhor só disse assim, agora você comerá, aliás, agora você terá filho com dores, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu sei que isso pode ser um fardo muito pesado, dependendo de quem é o homem. Sim? Você vai ter filho com dores, então todas as vezes que você estiver tendo um bebê, você se lembre de Eva. Perdoe a irmã. Porque pode ser que você não vá para o céu, ou se for para o céu, chega lá e diz, Senhor, onde é que está Eva? Hein? Deixa eu conhecê-la. Porque aquela dor é desgraçada, Senhor. Não é? Dizem que é uma dor miserável, eu nunca tive, graças a Deus. E jamais terei em nome de Jesus. Glória. Mas foi a isso que a Eva, o julgamento de Eva foi esse. Terá filho com dores, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas quando Deus foi falar com Adão, o Senhor disse, toda a terra é maldita por tua causa. Ah, o trato foi diferente, irmãozinho. Toda a terra, escuta, homem, toda a terra é maldita por tua causa. E qual foi o meu pecado? Você ouviu uma palavra de Deus e não guardou. Ouviu uma palavra de Deus e foi relapso com ela. Foi descuidado com ela. O teu dever era simplesmente guardar a palavra que o Senhor te falou. A característica principal de um homem é que ele carrega a palavra do seu Criador. A palavra do seu Deus.
E por causa dele carregar a palavra do seu Deus, o mundo se organiza, o mundo se ajusta, o mundo se torna próspero, o mundo se torna abençoado. Porque você é alguém que carrega uma palavra que Deus deu. Isso não mudou. Isso não mudou. Continua do mesmo jeito. A ordem que Deus deu aos peixes no começo continua valendo. Os peixes continuam reproduzindo aos milhares onde tem água. As árvores continuam produzindo aos milhares onde tem terra. As estrelas continuam brilhando no céu. Não mudou. A ordem que Deus deu no começo continua valendo. A ordem de Deus acerca dos homens é: você é alguém que carrega a minha palavra. Seja fiel a ela. E a tua terra vai prosperar. Tua família vai prosperar. Tua casa vai prosperar. Tudo que puseres as mãos vai prosperar. Você carrega a palavra. Os teus filhos vão ser abençoados por causa da tua obediência ao teu Deus. Nesse caso aqui, Apocalipse capítulo 3, Jesus estava fora da casa. Eu pergunto, quem era o homem daquela casa? Quem era o homem daquela casa que pôs Jesus para fora? Pergunto para vocês, não é isso que tem acontecido? Os homens não têm postos Deus para fora. E por causa disso estamos amargando crueldades no mundo que não tem fim. Porque aqueles que carregavam a palavra traíram a Deus. E por causa disso o mundo está como está. Hoje nós temos homens desvirtuados das suas características de homem. Homem pintando unhas. Homem usando batom. Começou com um brinco. E todo mundo disse, é lindo. Começaram a inventar coisas. Agora você vai ver que a moda agora é homem de batom, unhas pintadas. Vai para a China, irmão. Vai para outro canto. Que raio de homem é esse, meu Deus do céu? Homem, a mulher ama o homem porque ele é homem. Simples assim. Mulher ama um homem porque ele é homem. Ele carrega uma palavra, ele carrega destino, ele carrega propósito. Os seus poros transpiram o seu Deus. Olhar para ele, olhar para Deus, não há diferença. É parecido, é semelhante, carrega uma unção, uma essência. E a mulher se apaixona por aquilo, não é por causa de um brinco. Não é por causa de um batom, nem por causa de um dedo pintado de gestos afeminados. É porque você é macho. Só por isso. Então o Senhor chamou minha atenção e disse, a carta foi enviada aos pastores. Não foi à igreja, foi aos pastores. Então o Senhor disse, eu estou falando com você. Eu digo, E eu tenho muitos ais nas Escrituras. O Senhor começa a mostrar algumas coisas e é comigo, Ele trata comigo, de deixar trituradinho. Uma vez eu disse para Ele, Senhor, é muito alto o nível, é melhor desistir, não? Porque quem pode alcançar o teu nível? Aí Ele me pegou com outro texto e disse, você vai enterrar o talento, porque julga que eu sou severo. Você nem ousa andar por fé e ver que sou eu que trabalho o oleiro, sou eu que quebro o vaso, sou eu que o reconstruo e faço como eu mesmo quero. Você se quer pôr o pé na água para provar o seu Deus, para provar que o seu Deus opera milagres. Águas revoltas, mar flácido na sua frente, Deus diz, anda no impossível. É melhor enterrar o talento, é melhor crer que o seu Deus é o que quebra o vaso
Mas se o vaso está no seu colo, ele faz de novo como ele mesmo quer. Eu disse, Senhor, é difícil vencer o argumento contigo. É melhor se render. Então a gente tem uma frase que diz, Deus fará a sua obra não por causa de nós, mas apesar de nós. Não é que eu ou você é bonzão, porque o crédito nunca será nosso, mas será dele. Deus sempre chama uma grávida para gerar filho. Aliás, uma virgem para gerar filho. E a virgem pergunta, como será? E Deus diz, que pergunta maravilhosa. Porque essa parte onde o milagre entra, essa parte onde Deus entra, essa parte onde você não pode interferir. Essa parte que você só fica quieto e deixa Deus ser Deus. Aleluia. Então Deus estava falando com o pastor da igreja. Da mesma forma, eu quero que você entenda que Deus fala com os homens, pais, maridos, chefes de suas casas. Deus fala com você. E a pergunta é, a sua casa colocou Jesus para fora? Ou ele está na sua casa e você está desfrutando de ceia com ele? De intimidade com ele, com comunhão com ele. Se você abrir a porta, eu vou entrar na tua casa. E eu vou comer com você. E você vai comer comigo. Podemos fazer essas duas coisas, colocar Deus para fora, ou convidá-lo para entrar e dizer, bom, se você me convidar, nós vamos desfrutar de bons momentos de comunhão. Então, meus queridos amigos, há uma responsabilidade que paira sobre nós como homens, para liderar nossa esposa, para liderar nossos filhos, para liderar nossa casa. Que haja homens entre nós que digam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou profeta de Deus na minha casa. Eu sou pastor do Altíssimo na minha casa. Deus pode contar comigo na minha casa. É essa provocação que eu faço. Eu sempre pergunto para os irmãos, vocês gostariam de ter um pastor pilantra? Quem gostaria? Quem gostaria de ter um pastor bêbado no bar? Vocês passarem para a igreja, era 5 horas, e o pastor estava no bar, cheio dos pau. Mas, senhor pastor, senhor, o senhor vai para o culto? Vou já já, meu filho, estou só aqui na saideira. Glória a Deus! Chegasse aqui cheio dos pau. Mas, senhor, irmãos, glória, vamos fluir. Vocês gostariam? Vocês gostariam que eu tivesse 5 mulheres? Então vocês têm uma expectativa que eu seja santo, sim ou não? Vocês têm ou não têm? A mesma expectativa que vocês têm com relação a mim, deve ter com relação a vocês. Como eu devo ser santo como pastor, você deve ser santo para ser marido da sua esposa e pai dos seus filhos. Como você tem expectativa que eu não seja um bêbado, do mesmo jeito você não pode ser bêbado por causa da sua esposa e por causa dos seus filhos, porque você é santo ao Senhor. Assim como a expectativa com relação ao pastor, Deus também tem com relação a você. Pastor, eu não sou religioso, não importa se você é religioso ou não é. Quem criou a família foi Deus, não foi você, não foi igreja, não foi ninguém. Deus fez a família. Então, se alguém entra no matrimônio, o Senhor disse, ó irmãozinho, agora tu é meu pastor, você não sabia disso, mas ferrou, irmãozinho. Agora você vai ter 2 alternativas, ser fiel a Deus ou infiel. É uma escolha que você vai fazer. Se for fiel, seus filhos e sua esposa vão desfrutar do bem do Senhor e do cuidado do Senhor dentro da sua casa. E o responsável disso é você. Porque você é profeta de Deus, a sua família. Deus não será expulso da sua casa, porque ele tem um profeta lá dentro. Quando as coisas começarem a desandar, levanta a voz e diz, há uma palavra no meu coração. Há uma visão no meu coração acerca da minha esposa, acerca do meu filho. Você tem agido como uma tola, cale sua boca. Eu vou te dizer, tua mulher vai te amar mais. Porque ela sabe que você é profeta, carrega uma palavra. Seus filhos vão lhe amar mais, porque sabem que você carrega uma voz profética no meio de uma geração pervertida e corrupta.
Há uma voz profética, homens que se levantaram e ouviram de Deus como que Deus pensa a seu respeito. Há um poder, amado, há uma unção sobre os seus ombros que você não tem noção. O que nós temos visto são homens medrosos e acovardados. Mas a unção de Deus, creio nisso, há de ser liberado nesses tempos, para eles saberem que eles são leão de Deus. Que eles se levantam e a sua voz se faz ouvir. E cura chega para a terra. Cura chega para a família. Então Deus fala com os homens, Deus fala com os pastores. Diga comigo, eu sou pastor na minha casa. Se eu quero ter um pastor santo, eu também tenho que ser santo. Sim ou não? Se eu quero um pastor santo, eu tenho que ser santo. Na minha casa, sou o pastor da minha casa. O apóstolo Paulo falando a Tito, ele disse, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda não está em ordem. Tito capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo falando a Tito, dizendo, eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está. Essa é a função do pastor. Colocar em ordem o que não está em ordem. Foi para isto que eu te pus aí. O mesmo link é, homem, eu te pus na tua casa. Eu te levantei como profeta na tua casa, para que tu coloques em ordem o que ainda não está. É tua responsabilidade. É o comando que está sobre você. É a unção com a qual você carrega para colocar em ordem o que ainda não está. Jesus se apresentou para cada um dos pastores das 7 igrejas de uma forma diferente. Para o pastor de Éfeso, a primeira igreja, ele disse, isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Foi assim que Jesus se apresentou na carta. João, escreve isto ao pastor de Éfeso. Diga a ele, o que está mandando essa carta para você é aquele que tem na sua destra as estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Jesus explica isso aqui, ele disse, o mistério das estrelas são os 7 pastores. E o mistério dos candeeiros de ouro é a igreja, são as 7 igrejas. E então ele está dizendo, João, quem está mandando a carta para ti, só é aquele que tem na sua mão direita os 7 pastores. Os 7 pastores andam na mão direita de Jesus. E ele disse, e eu ando no meio dos candeeiros. Os candeeiros é a igreja, ele passeia no meio da igreja. Então, Jesus se revelou como aquele que tem os pastores à sua direita e anda no meio da igreja. Da mesma forma, eu quero dizer para você que se você se posiciona como profeta de Deus na sua família, Jesus diz, eu sou aquele que tenho os homens de família do meu lado direito. Não é do lado esquerdo. É do lado direito. Não estou falando de política, ok? Já vi alguns risadas aí, não estou falando disso. A direita é uma posição de poder e de governo. Amém? Os homens que se posicionam, Jesus disse, eles estão à minha direita. Posição de governo. Posição de comando. Poder de Deus liberado. Ao segundo pastor, o pastor de Esmirna, Jesus se apresentou dizendo assim, ei João, escreve a eles, dizendo assim, ó, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto, mas agora está vivo. Ao pastor de Pérgamo, ele se apresentou dizendo assim, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Você percebe que ele se apresentou a um de uma forma, a outro de outra forma e ao terceiro de outra forma? E há uma expectativa de Deus que esses pastores deem uma resposta para Deus de acordo com a revelação que receberam. Os que receberam a revelação de Jesus andando no candeeiro não é a mesma daquele que disse sua revelação
é que eu sou aquele que tem a espada aguda. Um age de um jeito e o outro age do outro jeito. Eles não são iguais. Eles têm um ministério para cumprir. Deus lhes deu uma revelação de como eles têm que ser. Espada aguda é diferente. Pastor, espada aguda é diferente daquele que recebeu a revelação do que anda no meio dos candeeiros. É diferente daquele que recebeu a revelação dizendo: eu fui aquele que fui morto, mas eu ressuscitei e estou vivo para sempre. Aquele que recebeu uma revelação da ressurreição de Jesus é diferente. Depois ele se apresentou ao pastor de Tiatira e ele disse: isso diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Esse pastor recebeu uma revelação de Jesus como aquele que tem os olhos como chama de fogo e como aquele que tem os pés como latão reluzente. O pastor que recebeu a revelação de Jesus como olhos de fogo é diferente do que recebeu a revelação da espada aguda. Depois ele se apresenta ao de Sardes e diz assim: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Vocês podem ler isso aqui, irmãos, no capítulo 2 e 3, ok? Não estou dizendo as referências para a gente, vocês apenas escutem, e eu acredito que vocês lerão Apocalipse 2 e 3. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. Apocalipse o quê? Então, ao pastor da igreja de Sardes, ele se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. As estrelas são quem? Os pastores, amém? Então ele disse: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos e que tem os 7 pastores, eles são meus. Por último, penúltimo, ele se apresentou à igreja de Filadélfia. E para a igreja de Filadélfia, Jesus se apresentou assim: João, escreve aí. Isto diz o que é santo. Isto diz o que é verdadeiro. Isto diz o que tem a chave de Davi. Isto diz o que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Esse pastor recebeu uma revelação de Jesus diferente de todos os outros. A revelação que esse pastor de Filadélfia recebeu de Jesus foi da santidade do trono de Deus. Ele recebeu a revelação da santidade de Deus. Ele recebeu uma revelação daquele que é verdadeiro. Daquele que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Por último, a igreja de Laodiceia. Jesus disse assim: escreve aí ao pastor de Laodiceia. Isso diz o Amém. Jesus se apresentou como sendo o Amém. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Fim. Essas foram as 7 formas diferentes que Jesus se revelou a cada um dos pastores. E esses pastores deveriam dar uma resposta a Deus de acordo com a revelação que receberam. Um não tinha que ser igual ao outro. Ele tinha que ser o que Deus o chamou para ser. Um exemplo que eu vou dizer para vocês. O João Batista, ele era um cara esquisito, correto? Se vestia de peles de camelos, comia mel silvestre. E tinha uma forma rude de tratar as coisas. Mas quando Jesus veio, assim, e ele morava no deserto. Então imagine a situação, se hoje eu fosse esse cara, barbazona bem aqui, entrasse aqui com o gibão de couro do vaqueiro, talvez de pé descalço, as unhas nunca pisaram numa manicure, e eu olhasse para vocês, entrasse aqui e dissesse: raça de víboras! Quem vos fascinou?
Porque julgais que escapareis do juízo de Deus? Pois eis que eu vos digo, ele tem na sua mão a pá, e ele limpará a sua eira, e o que for palha ele jogará no fogo. Quem vos fascinou, julgando que escapareis do juízo de Deus? Vocês olhariam para mim e diziam, é doido. Mas João Batista, ele foi ungido por Deus para ser uma voz que clama no deserto. Não estava no desenho de Deus que ele fosse a almofadinha, que ele fosse o ursinho carinhoso. João Batista foi ungido com um tipo de revelação de Deus. Logo em seguida entrou Jesus, um outro pregador. E este comia com os pecadores. Bebia com eles e jantava na casa deles. Provavelmente João Batista não ia para o aniversário dos crentes. Provavelmente João Batista não celebrava casamento. Provavelmente João Batista não estava em funeral. João Batista era a voz que clamava no deserto. Uma lâmpada incendiada por Deus. Era João Batista. João Batista não tinha um propósito de massagear ego de crente. Não tinha o objetivo de lamber pereba de crente. João Batista era sal de Deus na terra. Era profeta de Deus, irmãos. Não era para ser agradável mesmo. Mas depois apareceu Jesus, um cara legal. E em uma certa altura, Jesus disse, vocês não sabem o que querem. Porque Deus enviou João Batista, voz do que clama no deserto, e vocês não quiseram. E depois veio um que vai para o aniversário de vocês. Vai para a festa de casamento, é legal, é bacana, e vocês rejeitaram do mesmo jeito. Raça de víboras, arrependei-vos, se quereis entrar no reino de Deus. Deus não está provendo pregadores que vai satisfazer você. Deus está provendo pregadores que é uma voz profética numa geração perdida. Não quer agradar ego de crente. Mas quer dizer, levante-se e eu vou falar com você. Levante-se, saia de onde você está, levante-se. Se quer ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer para vocês, num dia, Jesus tinha uma igreja de 5.000 pessoas. No outro dia, ele tinha uma igreja de 12, todos foram embora. Porque ele pregou uma mensagem que eles não queriam ouvir. Estou falando para vocês, o pregador mais ungido que já pisou nessa terra. Perdeu mais de 5.000 crentes numa única pregação. Por isso eu digo, se Jesus fosse pastor nos nossos dias, muitos de nós não iríamos ser crentes, nem queríamos congregar na igreja dele. Aleluia, por isso que eu amo Deus, irmãos, porque Ele está interessado em curar o pecador, para fazê-lo entrar no céu. Para levá-lo para morar na casa do seu pai. Ele prega uma mensagem muito dura, obviamente. Eu não vou pregar para você, eu gostaria de pregar os 20 capítulos. Aliás, os 20 páginas aqui. Mas eu vou lhe dizer basicamente o que aconteceu nas cartas. As cartas tinham algo em comum. E o que era? Primeiro, Jesus se apresentava. Em todas as cartas, Jesus se apresenta. Eu sou aquele. Depois ele fala um elogio. Mas nem todas as igrejas, nem todos os pastores receberam elogios. Tem pastores aqui que não tinha elogio nenhum. Tinha igrejas aqui que Jesus não elogiou coisa alguma. Mas via de regra, as suas cartas eram, ele se apresentava, depois fazia um elogio. Depois dizia o que estava errado. Depois ele ensinava um modo a achar a rota de volta. Como é que faz para achar o caminho de volta? Ele fazia isso.
Em alguns casos, ele dizia sobre a possibilidade de um castigo que estava a caminho, se não houvesse mudança de comportamento. E no final ele encerra com uma promessa: se você vencer, acontecerá isso e isso contigo. Todas as igrejas foi assim. Então ele apresentava um problema, depois ele apresentava como era a rota para voltar. Como é que eu faço para voltar? Eu gostaria de falar sobre todas, mas não dá. Então eu vou para a última. Já que eu li o último versículo, né? Só para a gente encerrar. Louvor, vocês podem vir. Vocês entenderam o raciocínio aqui? Então agora você imagine, Jesus escreveu para 7 igrejas, tranquilo? Hoje nós temos um pensamento na cabeça das pessoas que dizem assim: eu não preciso de igreja, eu adoro a Deus na minha casa. Agora eu fico imaginando você o seguinte: Jesus mandou uma carta para Éfeso. Imagina se a igreja de Éfeso estivesse pensando assim: eu não preciso de igreja. Então Jesus mandou a carta menos para tu, cidadão. Porque ele falou com aquele povo que reunia naquele lugar, que tinha um pastor. A Bíblia fala: quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, não deixa de congregar. Presta atenção, que tipo de ensino você tem ouvido. Você faz parte de um corpo, porque o corpo de Cristo, ele tem a igreja local, que você está inserida, e você serve ao corpo de Cristo naquele lugar. Eu faço parte. Então, se Jesus tivesse mandado uma carta para a TGF, você é da TGF? Você é da TGF? Às vezes eu encontro pessoas na rua e elas dizem: meu pastor! E eu digo: hã? Aí eu entendo aquela expressão de Jesus que fala assim: naquele dia vocês dirão: eu estive na igreja, eu até orei por pessoas. E Jesus lhes dirá: não conheço vocês. Não ande nas modernidades que o mundo está colocando, irmãos. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Ele falou com cada igreja. Ele falou com o pastor de cada igreja e disse: igreja, quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito Santo está falando. Cuidem para que vocês tenham discernimento no Espírito. Então, para a última igreja, ele chama de igreja de Laodiceia. Ele se apresentou dizendo: eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Para essa igreja, você não vai encontrar nenhum elogio. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia. Porém, Jesus encontrou muitos problemas. Ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Mas ele repetiu essa mesma frase para outras igrejas. Mas nesse caso aqui tem um sentido diferente. É um sentido negativo. Não é tipo: eu conheço as tuas obras para te louvar. Eu conheço as tuas obras para te dar recompensa. Não, não, não. Nesse caso aqui ele disse: eu conheço as tuas obras, mas não é bom o conhecimento que eu tenho das tuas obras. Aí ele diz assim: eu sei que tu não és frio nem quente. Oxalá tu foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, eu vou vomitar você da minha boca. Eu vou te vomitar da minha boca. Isso são as queixas de Jesus, ok? Ele não tinha elogio, mas ele tinha queixas. A primeira queixa foi: eu conheço as suas obras, eu tenho visto que não são legais. Tuas obras não têm sido boas diante do teu Deus. Eu tenho visto que você não é frio nem quente. Você é morno. E porque você está nessa condição, eu tenho que vomitar-te. Você diz: eu estou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Aí o Senhor diz: porém, você não tem discernimento para perceber que você é um coitado, que você é miserável, que você é pobre, que você é cego, que você é nu.
Olha que nível de estupidez. Você anda arrotando por todos os cantos dizendo, eu não tenho necessidade de nada, eu não preciso de ninguém. Eu pago minhas contas. O que tem a ver comigo? Tentar mandar na minha vida. Você diz, rico sou, estou enriquecido. E o Senhor diz, por que eu olho para você e vejo um coitado, vejo um miserável, vejo um pobre, um cego e nu? Essas eram as queixas de Deus. Deus tinha uma expectativa com relação a esse pastor e essa igreja. O Senhor se revelou como sendo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Certamente, a expectativa de Deus era que o pastor e sua igreja manifestassem essas virtudes em relação a Deus, fidelidade e verdade. O Senhor disse, eu quero olhar para vocês e enxergar a minha revelação em vocês. Revelação de que eu sou fiel. Revelação de que eu sou verdadeiro. Eu queria enxergar isso em vocês. Entretanto, o pastor se tornou algo sem gosto, sem temperatura, um ministro de plástico, uma nuvem sem água, uma árvore sem folha nem fruto, 2 vezes morto, desarraigado, uma tragédia no mundo espiritual. Deus tinha uma expectativa por causa da revelação que ele deu, amém? Entretanto, o que foi que ele encontrou? Ministro de plástico, uma igreja de plástico, uma igreja sem temperatura, fria, morna, não tem gosto, uma nuvem que ameaça chover, mas não tem água dentro, uma árvore que só tem folha, mas não tem fruto, 2 vezes morto, desarraigado de Deus, arrancado de Deus. Uma tragédia do mundo espiritual. O mundo espiritual olha e diz, não estou vendo nada. Porém o Senhor deu uma rota para que eles achassem o caminho de volta. Jesus mandou na carta dizendo, vou mandar uma rota para vocês. Aí ele diz assim, eu aconselho, olha isso, Jesus está ensinando como é que é o caminho de volta. Todos nós podemos nos perder, amém? Quem anda de bicicleta pode cair. Quem anda nos caminhos de Deus pode também se dar mal. Mas o bom é que o Senhor, mesmo que a gente se dê mal, o Senhor disse, eu vou te mostrar um caminho de volta. Eu vou te mostrar a rota. Irmãos, e Ele faz isso com as 7 igrejas. O propósito de Deus aqui não é jogar na cara o quão sem futuro nós somos. Mas é dizer, é porque eu te amo. Você vai perceber que no final, Ele vai falar isso. No final de todas as 7 cartas, Ele diz, eu faço isso porque eu te amo, porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você vai perceber que as 7 cartas é uma manifestação do seu amor. Não é que você se perca, mas é que seja salvo. Então Ele começa a apresentar o caminho de volta. E Ele diz assim, eu te aconselho que de mim tu compres ouro refinado, para que te enriqueças. Nesse sentido ele estava dizendo, eu estou te aconselhando que você acenda de novo o fogo do seu coração. Ele diz, eu aconselho-te que de mim tu compres vestes brancas, para que te vistas e não seja manifestada a tua vergonha, para que não se veja a tua nudez. Nesse sentido Deus está dizendo, eu estou te dizendo para que tu busque a santidade. Eu estou te dizendo como é que tu acha o caminho de volta. E o primeiro caminho de volta é acenda o fogo do teu coração. Se o teu fogo se apagou, Ele disse, compra de mim ouro refinado pelo fogo. Acenda o fogo. Compra de mim roupas brancas, para que te vistas. Busca a minha santidade. Deseja a minha santidade, vestes brancas. Aconselho-te que de mim tu compres colírios, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Nesse sentido Deus está dizendo, eu estou dizendo para que você busque discernimento espiritual, para que você não seja um estúpido espiritualmente, mas que você perceba o que os céus estão fazendo, que você não viva na terra alheio ao que os céus estão produzindo. Na geração de Noé, todos estavam perdidos, mas Deus achou um homem chamado Noé, achou graça diante dos olhos de Deus aquele homem,
E o Senhor lhe falou: constrói uma arca, porque está vindo juízo sobre a terra. Aquele era um homem que tinha olhos e ouvidos espiritual. Deus estava falando e ele estava sensível. Mas todas as nações estavam perdidas, não tinham discernimento de Deus. Deus está dizendo aqui, para achar o caminho de volta, você precisa ter ouvido espiritual, ter discernimento espiritual. Você não pode viver nessa terra como estúpido. O céu é real, o inferno é real. Depois ele diz assim: seja zeloso. Seja zeloso por Deus. Arrependa-se. Acenda o seu zelo por Deus de novo. Não seja descuidado com relação a Deus. Aí ele termina dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nesse sentido, Deus está dizendo: gaste tempo comigo, para alimentar-se de mim e comigo. Gaste tempo para alimentar-se comigo, para cear comigo. Deus está dizendo aqui: como é que eu faço para achar o caminho de volta? Como é que eu faço? Porque Deus, quando olhou para nós, disse assim: eu só consigo ver que você é pobre, miserável, cego e nu. Você está dizendo: eu sou tão rico, eu sou tão abastado, tenho falta de nada, uhul, eu sou o máximo. E Deus dizendo: não, filho, se você não tem ouro refinado, se você não comprou ouro refinado, tu é pobre. Se você não comprou vestes brancas, tu está nu. Se você não botou colírio nos teus olhos, você não está vendo e nem discernindo. Se você não tem zelo no seu coração, você está separado e apartado de Deus, precisa de quebrantamento e arrependimento. Se você não tem gastado tempo para comer comigo e se alimentar de mim, você está separado. Aí ele termina dizendo: porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que Deus está dizendo no final de tudo isso: eu quero que você esteja muito seguro do meu amor por você. O que eu tenho dito, falado, profetizado é porque eu te amo. Glória a Deus. A possibilidade de castigo para essa igreja é ser vomitada da boca de Deus. Se nada for mudado, o Senhor disse: eu vou te vomitar. Amém? Nós queremos isso? Então você concorda que nós não podemos ser morno? Deus deseja ver a nossa temperatura, sentir a nossa temperatura. Amém? Se aproximar de nós e perceber que há calor, que há um coração que queima, que há um coração apaixonado, não um coração gelado, mas um coração zeloso, zeloso por Ele, um coração apaixonado por Ele. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Seja zeloso e arrependa-se. O que eu quero dizer por último é: esteja seguro do meu amor, porque se nada for feito, eu vou vomitar. Então ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele termina com a promessa dizendo: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha a expectativa, irmãos. Deus tem uma expectativa com relação a nós. Ele diz: por que eu tenho que mudar a minha rota? Ele diz: porque eu tenho um plano com relação a você. Eu quero que você se assente comigo. Trono das nações, irmãos. A gente não sabe o que é isso aqui, não. Se fosse para nós ser presidente da república, talvez nós ficaríamos muito animados. Deus está dizendo: não, eu estou selecionando pessoas para sentar no trono comigo. Não é da república, não, irmão. É a destra dele. Governar com ele. Não é pouca coisa, não. É o Rei do universo chamando os seus amados. Agora pode ser que o chamado de Deus caia nos ouvidos surdos e nos olhos cegos, porque não há discernimento no Espírito. Mas eu oro para que nessa noite haja discernimento no Espírito. Haja corações que queimam, acesos, sedentos por Deus. E tome uma decisão e uma postura por Deus, dizendo hoje: cara, vou mudar a minha rota, eu vou seguir o mapa de Deus. E o mapa de Deus para a igreja em Laodiceia é: acenda o fogo do seu coração, busque a santidade, tenha discernimento no seu espírito, seja zeloso com Deus, gaste tempo com Ele para se alimentar dEle e com Ele
e esteja seguro do meu amor por você. Esse é o mapa de Deus para achar o caminho de volta. Que Deus abençoe vocês.